onde que estão posicionados, entre em contato comigo, manda para mim seu e-mail, que eu mando para vocês o assessment do Barrett, para você identificar quais são os teus valores e que níveis estão, e eu posso orientá-los para vocês detectarem isso também depois. Manda para mim aqui depois no meu Instagram um comunicado com seu e-mail que eu falo com vocês. Agora eu queria falar com vocês, até mesmo para você trazer esse exercício da Byron Katie, que eu acho espetacular e é muito propício até para as pessoas que estão nos vendo, né, para fazer esse exercício. Vamos supor, por exemplo, outro dia, a gente que estuda muito sobre tudo isso, né, que tem os conceitos, então somos os maiores observadores de nós mesmos, né, Zimmer? Outro dia eu estava lá na pirâmide, depois que vocês fizerem esse assessment, que eu posso me disponibilizar para apoiá-los nisso, tem a pirâmide, né? Então, embaixo eu não tenho nenhuma representatividade. A minha está tudo invertida, né? Está do nível 4 para o nível 7. Eu não tenho nada embaixo. Então, isso significa que ou eu já superei, está tudo legal, né? Ou tem algumas questões aqui que eu preciso olhar com maior critério, cuidado, né? E outro dia aconteceu uma situação, eu parei e falei assim, opa, isso daqui é lá da pirâmide de baixo, isso não está resolvido, né? E eu falei assim, então deixa eu olhar com mais cuidado isso, né? Que tinha a ver com a questão de aceitação, de ser aceito, né? Eu estava numa situação. Vamos supor que eu tenho, trazendo para a metodologia da Byron Katie, né? Eu tenho essa situação, olha, eu acho que fulano de tal está me rejeitando, né? Está me deixando no gelo e tal. Aí vem as perguntas da Byron Katie que ajudam bastante. Se você quiser introduzir, eu acho que seria bem legal. Então, por exemplo, eu acreditar que tem uma pessoa que está me rejeitando e que não gosta de mim, né? A primeira pergunta que o método da Byron Katie oferece é: isso é uma verdade? E já essa pergunta leva você a questionar, né? Eu tenho elementos confirmados de que essa pessoa não gosta de mim, né? Eu posso ter certeza que isso é uma verdade ou esse é um pensamento, uma crença que eu tenho lá do passado e que eu estou projetando na relação com essa pessoa. Então, só de você perguntar, isso é uma verdade, eu posso ter absoluta certeza que isso é verdade, já cria um espaço de dúvida que é muito bom, né? Porque você fala, opa, pode não ser verdade. E se não for verdade, então eu estou me desgastando inutilmente e até potencialmente criando uma situação difícil com essa pessoa sem nenhum objetivo, né? E a outra pergunta que ela faz, que eu acho interessante, é: o que acontece, como eu reajo, quando eu acredito que alguém, né, determinada pessoa, está me rejeitando ou não gosta de mim? Eu me afasto da pessoa, né? Pegando como exemplo, né? Eu me afasto da pessoa, fico fria, né? Fico frio em relação a essa pessoa. Ela me liga ou manda mensagem, eu não respondo, né? Talvez ela queira fazer algum trabalho, um projeto comigo e eu não dou muita bola para isso, né? Quer dizer, de alguma forma, eu me distancio dessa pessoa, né? Aí, na sequência das perguntas, quem eu seria, como seria a minha relação com essa pessoa se eu não acreditasse que ela me rejeita ou não gosta de mim, né? E aí eu descubro, puxa, aí eu tenho a possibilidade de chegar perto dessa pessoa, entender melhor essa pessoa, quem ela é, né? Por que ela está gerando esse mal-estar dentro de mim, se tem algum comportamento que ela tem que me lembra o comportamento de uma pessoa difícil para mim no passado, e abre um espaço interno de investigação, né? Eu consigo olhar para essa pessoa sem julgamento e entender o que está acontecendo nessa relação. O que é importante para ela e o que é importante para mim. E a reversão é a chave, né? Essa pessoa não gosta de mim, né? Aí tem várias possibilidades. Primeiro, essa pessoa gosta de mim. É a primeira reversão. Essa pessoa gosta de mim. E aí você tem que dar exemplos. E geralmente você encontra, né? Puxa vida,
tal dia essa pessoa ligou para mim, do nada, perguntou como é que eu estava. No meu aniversário, ela me mandou parabéns. Poxa, essa pessoa gosta de mim, eu tenho exemplos. Então parece que a crença vai ficando cada vez com menos força, né? A segunda é, eu não gosto dessa pessoa. Opa! Aí Aqui já tem um fica dado... mais complicado, né? Não, agora eu estou começando eu brinco assim, você está começando a entrar na caverna do Batman, você está começando a descobrir a verdade. Ah, sou eu que não gosto dessa pessoa. E aí é excelente, né? Se você está fazendo um processo de autoconhecimento, o que você vê nessa pessoa que você não gosta? E que tem a ver com você e não com a outra pessoa, né? E o terceiro é o checkmate, é eu não gosto de mim. E aí, meu amigo, você tem umas 20 ou 30 sessões de terapia ou de coaching para destrinchar o que é esse eu não gosto de mim, o que você não gosta em si mesmo, né? E se você for honesto, você vai descobrir que tem coisas que você não gosta em si mesmo. Ah, eu não gosto do meu cabelo, né? O corpo é uma área incrível, principalmente para o homem e mulher ocidental. O corpo como é que fala? Uma fonte de estresse muito grande, né? Estou ficando velho, não gosto do meu cabelo, estou cheio de rugas no rosto, olhando só para a área física. Aí olhando para a parte de caráter emocional. Nossa senhora, eu acho que eu sou muito chato nas conversas, nas festas, eu não consigo me soltar, né? Quando eu estou fazendo uma apresentação diante da diretoria, eu fico envergonhado, inibido, eu não gosto disso em mim, percebe? Aí você começa a colocar uma lista daquilo que você não gosta em si mesmo. Em 5 minutos, eu fiz um exercício imaginando as respostas. A gente partiu, né, de uma situação externa. Essa pessoa não gosta de mim, como um pensamento ou uma crença. E fazendo o exercício, eu descubro muitas coisas sobre mim mesmo. E a base desse exercício é o mundo que eu vejo não é o mundo como ele é. Ele é uma representação de quem eu sou. O que significa que eu projeto meu mundo interno, pensamentos, sentimentos e sensações que não estão conscientes, eu projeto eles sobre o mundo, sobre as outras pessoas. E acredito que eu não tenho nada a ver com esses pensamentos, sentimentos e sensações, né? Essa é a origem de todos os conflitos. É você não se dar conta que aquilo que você vê no outro é uma extensão de você mesmo, da sua própria mente. Da sua sombra, né? Que você também não quer ver. A sombra. E ela tem duas dimensões, não é só... Quando a gente fala em sombra, as pessoas acham que é só negativo, não é? Você tem a sombra negativa, que são basicamente os defeitos, né? Que a gente chama de defeitos de personalidade, limitações, mas você também tem a sombra positiva, que é o potencial que você tem, mas não colocou em prática plenamente, né? Então, por exemplo, criatividade. A maioria das pessoas não expressa plenamente a sua criatividade. Por quê? Porque existem crenças que dizem você não é criativo, né? Você não tem essa capacidade, é muito arriscado ser criativo, as pessoas vão rir de você, porque criatividade significa fazer o diferente, é o risco, né? De fazer algo de forma diferente. Então, como a maioria das pessoas não pode expressar a criatividade plenamente, o que elas fazem? Elas projetam em outras pessoas, né? Os artistas, principalmente, eles recebem muito dessa projeção, né? A gente admira muito os artistas, por quê? Porque eles vivem a criatividade que a gente não teve a coragem ainda de colocar em prática. Zimmer, eu tenho uma pergunta aqui do grupo. Olha, a regressão devidamente acompanhada pode favorecer o indivíduo? Pode. Isso é interessante. Boa pergunta. Quando eu falei de regressão naquele momento, é a regressão que acontece de forma inconsciente com a pessoa numa situação concreta de vida. Mas quando a pessoa faz um trabalho terapêutico, né, buscando uma experiência do passado que possa ter provocado
a criação de uma determinada crença limitante, aí ela pode ser positiva. Mas aí é a regressão como técnica terapêutica, né? E não como um movimento espontâneo da psique diante de uma situação de ameaça, né? De que forma que as pessoas têm orientação, quer dizer, com a nossa orientação, com a sua orientação, mas sozinhas elas podem identificar suas crenças limitantes para que elas possam gerar essa transformação? É possível fazer isso sozinha? Com prática é possível, sim. Né? Esse final de semana a gente fez um seminário só sobre trabalhando crenças limitantes e padrões improdutivos, e no começo as pessoas não sabem como fazer. Então, um exercício, por exemplo, é você pedir para ela descrever um dia ruim no trabalho ou na vida pessoal. E aí ela coloca, né, qual é a situação que gerou uma situação ruim, que sentimentos ela teve naquele momento, que pensamentos ela teve, quais foram os medos naquela situação, qual foi a necessidade não atendida. Quando ela consegue escrever esses elementos do dia ruim, a crença ela salta, né? Só de você escrever esses passos do domínio pessoal, né, criado pelo Richard Barrett, só de você escrever essa sequência, situação, sentimento, pensamento, medo e necessidade, é muito fácil, ou é bastante fácil, você identificar qual é a crença. Com a prática, você identifica, inclusive, não fazendo exercício, mas aí você já precisa ter um certo treino interno a perceber o que está te perturbando, né? E uma coisa que a Byron Katie fala claramente é isso: não existe nenhuma situação ou pessoa que possa tirar você do equilíbrio, que pode te frustrar ou que pode te desapontar, né? Toda experiência de frustração, desaponto, estresse é criado por você mesmo. Ou, colocando mais claramente, é criado pela crença que você reforça naquela situação. Você deu um exemplo: aquela pessoa não gosta de mim. Se eu estou próximo dela, eu vou me sentir bem? Não, não é? Agora, quem está criando o mal-estar? É a pessoa ou é a crença que eu tenho, né, sobre mim mesmo na relação com ela? Óbvio, é a crença. E sempre é. Sempre é. E essa é uma das bases do domínio pessoal. Você entender que é você mesmo que perde o seu equilíbrio, o seu bem-estar, a partir daquilo que você acredita. Né? As crenças limitantes, elas podem diminuir as possibilidades da gente encontrar o nosso propósito, por que a gente veio, para que a gente veio para esse mundo, ou para que eu vim, né? Eu vou trabalhar com o quê? O que eu tenho que fazer, no que eu sou bom. Às vezes a pessoa sabe quais são os seus talentos, mas por conta disso, dessas crenças limitantes, né, que as impedem, inclusive, de explorar a criatividade, de explorar outras habilidades que essa pessoa tem, ela se priva de viver uma vida mais fluida, mais completa, né? Com certeza. Como que você sugeriria, por exemplo, para o pessoal que está vendo aqui a gente, Zimmer, quais seriam os caminhos para chegar nesse propósito pessoal, para olhar para o seu autoconhecimento, descobrir quem se é de verdade? Além dessas dicas que você veio trazendo, quais outras você poderia convidar as pessoas para olhar para si mesma nesse momento? Para você realmente reconhecer o seu propósito e vivê-lo, você tem duas fases anteriores. A primeira fase é essa que a gente está comentando: domínio pessoal, a capacidade de gerenciar os seus medos e suas crenças limitantes. Essa é a base. Você não consegue desenvolver a sua verdadeira identidade, né, os seus valores, o seu propósito, se você não conseguir se libertar dos condicionamentos, né, e das crenças limitantes que apoiam esses comportamentos reativos. O segundo passo é a individuação.
é você buscar sua verdadeira identidade, quem você é, né? O que você veio fazer aqui é buscar autenticidade. E o processo de individuação é um processo que leva tempo e exige uma certa dedicação, um certo tempo, né, de investimento no autoconhecimento. Né? Você precisa ter, por exemplo, seria legal você começar a ter um diário em que você anota as situações que geram mal-estar para você, anota sonhos, anota insights, novas ideias, sincronicidades. Então, ou até mesmo, desculpa, ou até mesmo falar quem sou eu, né? Tentar fazer uma investigação de si uma próprio investigação, claro, e com certeza. escrever, eu sou essa pessoa tal, e às vezes você escrevendo, você pode se enxergar ali ou não, falar, olha, o quanto que eu estou projetando algo que eu não sou, que eu não vivo, né? Tem um paradoxo aqui, quem você realmente é não tem nome. A consciência que é você não tem nome. Então, até um certo estágio de consciência, a única coisa que você pode falar ou escrever sobre si mesmo é o que você não é. Né? O Jung trabalhou muito isso. Ele fala assim, para você chegar a entender quem você é, você precisa começar a descobrir quem você não é. Esse é o primeiro passo. Né? Seria muito legal você falar sobre a teoria das partes também, que eu acho que vai nessa linha, né, Zimmer? Claro, com certeza. Então, o primeiro passo, domínio pessoal, trabalhar os medos, a individuação, buscar sua verdadeira identidade, e depois a terceira fase, que é a autorrealização, é quando você começa a se conectar com o seu propósito central, com a sua missão, com seus valores. O Richard Bard chama essa fase a integração com a alma ou alinhamento com a alma, né? Então, as duas anteriores, você está trabalhando o seu ego, você está trabalhando os medos, né, as partes que constituem o ego, você está começando o processo de integração das partes, né, que foram formadas no seu passado, para se alinhar com a sua essência, com o seu self, com a sua alma. Esse é o processo de evolução de todo ser humano nesse planeta, né? E como que você traz e vincula, que eu acho que é bastante importante e bonita essa teoria das partes que você fala, eu acho que combina com o que a gente está falando agora. A psicologia das partes é uma metodologia de trabalho interior, né? Uma ferramenta terapêutica criada por um psicólogo americano chamado Dick Schwartz, e ele descobriu que a nossa psique, ela não é una, ela não é integrada, não tem só um eu dentro de mim, não tem um Roberto. O Roberto, a Cris, é formada de vários eus, né, que foram formados no passado para ajudar você a lidar com as situações de vida que você foi vivendo durante a sua existência. E quando você chega ao início da fase adulta, que você começa realmente a se impor mais, né, ir para o mundo, fazer o que você precisa fazer, você percebe que nem todos esses eus estão alinhados com seus objetivos, né? Daí que vem a ideia da sabotagem. Eu me sabotei em tal situação. Por quê? Porque tem partes em você que não estão alinhadas com os objetivos definidos por um outro grupo de partes dentro de você. Então é uma história complexa. Imagina um time de futebol, 11 jogadores, onde metade entendeu, né, a orientação do técnico que era para jogar pelo lado direito e outra metade entendeu que era para jogar pelo lado esquerdo. Então, isso é um dado de realidade. A psique humana, a não ser com muito trabalho interior, ela não está alinhada. Esses eus, em geral, eles formam polaridades. O que significa? Um eu quer uma coisa e outro quer outra coisa. Ou eles até têm o mesmo objetivo, mas estratégias diferentes, né? Então, um eu fala, não, a melhor estratégia para alcançar esse objetivo é indo por esse caminho, e aí vem uma outra parte e fala, não, para você chegar nesse caminho, você vai ter que ir por esse outro caminho. As pessoas que não compreendem isso, elas ficam dominadas por essas partes,
ficam exaustas, porque ficam tentando, né, de alguma maneira, trazer um pouco de ordem para o seu mundo interior, mas é muito cansativo porque a pessoa não sabe como acessar essas partes, ela não tem consciência da maioria das partes que formam o seu sistema e não conseguem fazer esse processo de individuação, né? Então, integrar o ego é integrar as partes dentro do seu sistema. Ele é pré-condição para você se alinhar com a sua essência ou sua alma, o seu propósito, como você mencionou, né? Você conhece a teoria do Ken Wilber, que ele fala da fragmentação do ser humano? Ken Wilber e também o Jung, né? Fala sobre a fragmentação. O Jung fala a mesma coisa. As palavras são diferentes, né? O Jung chamava de complexos. Ele chamava as partes de complexos, né? Complexo seria também uma parte autônoma, que tem uma estratégia de vida específica, que funciona de uma determinada forma e que toma você em alguns momentos sem que você tenha consciência e sem que você concorde com a forma como aquela parte influencia um determinado comportamento. Por exemplo, alguém te fecha no trânsito e você fica completamente fora de si, né? Xingando a pessoa, querendo fechar a pessoa. Depois você pergunta e fala assim, nossa, por que eu fiz aquilo? Né? Não tem a ver comigo, eu não sou uma pessoa agressiva, mas é uma parte, um complexo que tem uma estratégia, né? Uma maneira de pensar, de funcionar, que é diferente da sua personalidade central, que é diferente da sua essência, né? E são essas partes que vão gerando falta de credibilidade, quer dizer, você começa a desconfiar de si mesmo, quando você tem várias partes que funcionam de uma forma autônoma e não alinhada com os seus valores centrais. E isso dá uma confusão danada, né? Por exemplo, eu estou na empresa, eu sou um líder, e de repente eu explodo, eu sou sequestrado emocionalmente, né? Pelo cérebro reptiliano. E como que é isso, né? Mas tem essa questão de ordem física também, Zimmer? Tem sim. Como que você linka isso? Eu só preciso checar com você quanto tempo nós temos, porque eu preciso colocar a bateria aqui. Eu acho bom você colocar a bateria, porque pelas minhas contas eu não consigo enxergar aqui. Disseram que tem como a gente ver, mas eu não consigo ver. Tá faltando acho que uns 10 minutinhos. Então eu vou colocar. Você me dá um minutinho? 5. Claro, vamos lá, pessoal, só um minutinho. Segura a tua pergunta aí. Tá bom. E vocês esperam um pouquinho aí na linha também. Vai lá, Zimmer. Você vai cantando um samba, alguma coisa. Tá? Olha, então só para reforçar, quem tiver interesse de receber esse assessment do Roberto, nossa, misturei tudo agora. O Roberto Zimmer, que está aqui falando com a gente, o Robert, puxa vida, deu um branco em mim, o Richard Barrett, meu Deus do céu. Quem quiser receber o assessment do Richard Barrett, deixa comigo aqui, entra no meu, manda uma mensagem para mim, por favor, que eu vou mandar para vocês o link do Barrett, para vocês fazerem um assessment e ver o nível, os valores, né, os níveis de consciência, que ele chama os 7 níveis de consciência da liderança. E aqui a gente pode começar a olhar para isso. Quando eu falei do Wilber, que é no Wilber, e ele fala da fragmentação, né, é mais ou menos o que o Zimmer está dizendo sobre a teoria das partes. Nós somos seres fragmentados e muitas vezes imbuídos aí por algumas situações de pressão e outras mais, nós podemos perder o nosso eixo, que é da nossa personalidade, aquilo que nós efetivamente somos, né? Apesar do Zimmer trazer aqui que o que o Richard Barrett diz, que nós efetivamente não sabemos ainda quem somos, né, por completo, é importante a gente ter essa percepção do todo e enxergar essas fragmentações ou esses diferentes eus
que nós temos e representamos no dia a dia. Agora vamos ter aí o Zimmer de volta. Conseguiu, Zimmer? Agora vai. Agora estamos tranquilos. Esse exemplo é muito bom, Cristiane. Você falou do chefe, né, do líder, que tem uma reação mais agressiva, né, em determinado momento. E aí o que acontece? Como ele não sabe que é uma parte dele, que na verdade levou ele a esse comportamento, ele vai buscar justificar, racionalizar. Ele vai dizer, eu agi assim porque vocês me deram motivo. Ou porque... Ele joga a culpa do lado de fora, ele joga a culpa. É uma maneira dele se defender, justificar e de sustentar a imagem, né? Uma das grandes questões do ser humano é a questão da imagem, né? Como é que as pessoas me veem. Então, até o terceiro nível de consciência, autoestima, você acha que você é essa imagem. Você acha que você é a persona, a personalidade. E aí, quando tem uma parte dentro de você que age de uma forma não alinhada com seus valores, com a sua integridade, você busca justificar e defender essa imagem. É só você olhar o que está acontecendo atualmente, né? Na área pública. Tem algum político que diz assim, puxa vida, realmente errei, roubei, não devia ter roubado, não deveria ter mentido. Você vê um exemplo? Não. São todos justificativas, racionalizações, não fui eu, a culpa é do outro. Por quê? As pessoas, todas elas não têm consciência dessas partes, se sentem ameaçadas por algum desses comportamentos quando ela é pega, né? Porque quando ela não é pega, tá tranquilo, né? Mas se ela é pega, se alguém descobre alguma coisa sobre um comportamento ilícito dessa pessoa, a primeira coisa é proteger a imagem. Por quê? Porque ela acredita que ela é essa imagem, que ela é essa persona, essa personalidade. Então, a vantagem de você conhecer a si mesmo a partir desse sistema de partes é que você não precisa mais justificar e racionalizar os seus comportamentos. Você é capaz de identificar quais as partes que atuaram naquela situação e o que você precisa fazer para ajudar essa parte a mudar o seu comportamento. Ô Zimmer, ontem eu achei bastante interessante, eu vi num outdoor escrito assim, quando nós voltaremos para o normal? Nós nunca voltaremos para aquele normal, ainda bem que não voltaremos para aquele normal, né? Porque agora a gente está falando das pessoas serem mais autênticas, de mostrar mais suas vulnerabilidades. Você acha que isso vai acontecer, apesar de tudo isso que você falou agora? Falando dessa metodologia, das teorias, daquilo que a gente enxerga do ser humano e da nossa educação, de uma forma geral. Você deu o exemplo agora da política, né, e das pessoas não admitirem e tal. Eu sou uma pessoa com muita esperança, tenho muito otimismo, sabe? Eu sempre busco estar me transformando, né, e estudando, olhando para o meu autoconhecimento. Mas quando eu olho para o mundo e eu vejo que as pessoas enxergam que aquilo que estava lá atrás não estava bom, e apesar disso ainda continuamos com os mesmos comportamentos, né, como você acabou de dizer, dar um exemplo, será que alguma coisa vai mudar para frente? Você acha que mexeu alguma coisa com as pessoas ou não? Pegando lá o modelo dos 7 níveis do Barrett, né? A transformação acontece quando a pessoa está no nível 3 de consciência e autoestima e muito próximo de entrar no nível 4, transformação, que tem a ver com o processo de individuação. Então eu acredito que nesse momento, esse chacoalhão que a gente está levando, ele vai ajudar essas pessoas a ultrapassarem e chegar ao nível 4, transformação, e até o nível 5, que é coesão interna, a questão do propósito. Mas eu diria que para a maioria das pessoas não vai ser o suficiente.
Porque a maioria das pessoas, infelizmente, estão num nível de transe tão profundo